Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor protegeu cada um desses queridos amigos que aqui estão. O Senhor os guiou nos seus respectivos dias, Pai, nas suas atividades. Protegeu a eles, Senhor, esteve também com seus familiares. Obrigado, Pai, porque temos o privilégio de nos achegarmos ao Senhor, mesmo sendo quem somos. Mesmo, Pai, o Senhor conheceu nossas fraquezas. Obrigado por meio de Jesus Cristo. Nosso Deus, aceita agora o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Que tudo que for feito aqui, Pai, seja para a Tua honra e glória. E que o Senhor possa abençoar esses queridos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom que você está aqui. Vamos começar agora o nosso momento de louvor. Vamos cantar, né? A música que nós vamos cantar, ela fala de um Cristo que vem logo. E ela também pede para nós não desistirmos, porque esse Cristo está às portas. Vamos cantar então. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Mas a nossa fé em Deus, minha fé tem que estar bem firmada. Em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém. Esse nosso Jesus, que virá em breve, Ele vai nos levar para o melhor lugar do mundo. Vai nos levar para os pés do Salvador, onde nós vamos ficar ali juntos. Vai ser uma maravilha. Cante conosco. O melhor lugar do mundo. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, tem um lugar que é mais bonito e encantador. O mais bonito, inspirador. É aquele lugar que você está ali com Jesus em íntima comunhão. É onde fico em oração,
do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Quero ver só a igreja cantar agora. Cante, igreja. Sonhamos com casas. Pode ser que seja no encosta, assim, com vista para o mar. Talvez não encosta. Mas o que Deus tem para mim, para você, é bem maior do que isso. Cante. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro. Quero convidar você a colocar em primeiro lugar e sentir a paz de Cristo no seu coração. Sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo. Seu poder e amor profundo. Vamos lá, todos juntos. Eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu encontro. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Boa noite. Vamos animar aí um pouquinho mais, que agora é aquele momento legal de ganhar presente, né? Cadê aquele sorriso no rosto? Eu vou perguntar de novo. Boa noite. Agora eu senti aquela firmeza digna de quem está querendo ganhar um presentinho. E olha, hoje temos presentes assim saudáveis, um suco de frutas vermelhas, é coisa chique. Não é coisa simples não, hein? E aqui estão os papéis que vocês receberam, os números, estão todos prontos aqui. Como de costume, o pessoal do louvor vai nos ajudar, pastor Mateus. Primeiro número, você torce aí, fica de olho no seu número. Vamos lá. 186, quem que tem o número 186? Muito bom, já vem aqui para frente, já tira mais um. Cadê o 186? Ah lá. Muito bem. Se saiu o 186, agora saiu o 187. Deve estar por perto, né? Muito bem, tem que mexer bastante aí, né? Vamos. Pastor entrega presente, eu vou sorteando mais. Vamos lá, vamos ver se você pega o 188. Vai lá.
Muito bem. E foi sorteado agora o número 200. 200. Quem que está com o número 200? 200. Tá aí? 200? Não? Vamos pegar outro. Dário. Vamos ver quem que você vai presentear aqui. O 189. Tá tudo pertinho hoje, viu? 189. Cadê o 189? Tá ali, muito bem. Tá certo. Ainda temos mais 2 presentes. Vamos voltar ao início. Dá uma mexidinha. E tá lá. 182. 182. Aqui tem um. Ah, o 200 apareceu. 182. Cadê o 182? Que é o último presente. Ah, muito bom. Vai levar um livro fantástico do pastor Estina. Estacione aqui. Nova edição. Cadê aquele abraço em quem está perto de você? Dá aquele sorrisão, cumprimenta e diz que bom ter você na casa de Deus. Aqui é o lugar para você se alegrar. Deus te abençoe, que você possa sair daqui alimentado espiritualmente e se sinta muito bem em nosso meio. Vamos continuar louvando? Vamos continuar, pastor. Agora nós vamos cantar do Espírito Santo que está aqui, que está se movendo aqui, que está trabalhando aqui, amém? Então vamos cantar sobre isso. O Espírito de Deus está neste lugar. Cante com a gente. Vamos ficar de pé? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Que Ele habite em mim e você, cante. Habita em mim, habita em mim. Toque a minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque a minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Santo Espírito de Deus quer habitar no seu coração nessa noite. Basta que você abra a porta do seu coração e deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada. Ele vai transformar a sua vida, amém? Cante. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está
de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim. Também nos traz muita alegria quando sentimos e entendemos, percebemos que Deus está nos ouvindo, e Ele promete na palavra dele de que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir atentamente a nossa oração. Este é o momento de entregarmos a Deus tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Hoje eu tenho um pedido especial trazido pelo pastor Antônio por uma garotinha de 8 anos que está com câncer. O nome dela é diferente, é Mi-É. Nós vamos orar por ela. Eu não sei aí no seu coração qual é a sua necessidade. Você tem algo a entregar para Cristo? Algo a pedir para Ele? Algo para agradecer? Quantas coisas boas Deus fez hoje por nós, não é? Ele te trouxe até aqui, até a casa dele, para te receber muito bem, com felicidade, com alegria. Se você tem algo para entregar para Cristo, vem aqui perto do altar. Chega aqui mais perto da gente, eu tenho uma oração especial por você. Às vezes a gente quer entregar também a vida de alguém, interceder por outra pessoa. Vem fazer isso aqui também. A oração tem um poder indescritível, sobrenatural. E a gente só experimenta este poder quando nós vamos a Deus em oração. O nosso grande amigo, o nosso Deus. Se você tiver condições de se ajoelhar, assim a gente vai orar a Deus. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado por nos receber na Tua casa. Obrigado porque o Senhor nos susteve durante todo esse dia e agora nós nos sentimos muito felizes de estar bem perto de Ti. Obrigado porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor está preocupado conosco e é motivados pelo Teu amor, pela Tua graça salvadora, que nós agora nos prostramos, estamos ajoelhados de maneira humilde perante Ti, para entregar tudo que temos e tudo que somos em Tuas mãos. Por favor, cuide de nós, cuide da nossa saúde, cuide dos nossos queridos, cuide das nossas necessidades físicas, financeiras. Senhor, entregamos todas as nossas ansiedades em Tuas mãos. Também nós gostaríamos de agradecer muito ao Senhor por cada detalhe que o Senhor interviu na nossa vida no dia de hoje, por cada respiração que nos deste e nos mantiveste vivos hoje para Te louvar. Senhor, que nesta noite o Senhor possa falar por intermédio do pastor Antônio, e ao término deste culto de louvor e adoração, possamos nos sentir mais perto da Tua salvação e da Tua eternidade. Isso que nós pedimos com fé, com convicção nas Tuas promessas, por amor e em nome de Jesus. Amém.
já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei. Quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Fui um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Por que fui assim tão longe? Que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Que bênção, hein? Louvado seja Deus. Um hino especial que preparou nosso coração para a mensagem desta noite. Um cordial boa noite a todos. Parabéns a você que veio nesta noite. Com certeza que chegamos pela fé. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. Foi o Espírito Santo que me trouxe aqui também. E Deus tem bênçãos a acrescentar sobre a nossa vida. Você verá que ao sairmos daqui, sairemos melhores preparados para a volta de Jesus. Deus tem um plano especial, viu, em nossa vida. Às vezes eu fico pensando assim, por que eu não morri ainda, né? Já parou para pensar nisso, não? Por que você não morreu ainda? Às vezes eu me pergunto isso, né? Quantas pessoas já desceram a sepultura, né? No entanto, nós estamos vivos. E a conclusão que se chega é o seguinte: porque Deus tem um plano em nossa vida ainda, aqui nessa terra. Porque uma pessoa quando morre, ou morreu salva ou perdida, não tem mais o que fazer. Então, Deus tem um plano na sua vida, na minha vida, e é por isso que nós estamos vivos, né? E bem-aventurado aquele que, em tempo de vida, ouve e dá ouvidos à voz de Deus. Então, parabéns a você que tem se preocupado com a sua salvação, tem vindo à igreja, tem rompido barreiras. Ontem tivemos um tema aqui muito importante,
sobre a realidade do homem e o plano da salvação. E hoje o tema é sobre o fim do mundo. Fim do mundo parte 1 e amanhã fim do mundo parte 2. De modo que hoje e amanhã vamos entender tudo que a Bíblia fala sobre o fim do mundo. Tá certo? Então já faça planos para você não perder amanhã. Tá bom? Toda noite nós temos uma escolinha especial para as crianças. Então as crianças de 7 anos para baixo podem sair para a escolinha. A professora já está ali. Pode acompanhar a professora. Muito bem. E enquanto elas estão saindo, um recado especial. Domingo, atenção, domingo, nesse mesmo horário, às 7h30 da noite, teremos aqui uma grande festa batismal. Nós temos aí para esse final de semana mais de 20 pessoas para serem batizadas. E nós vamos fazer uma festa bonita aqui. Vamos fazer uma entrada triunfal aqui dos candidatos ao batismo com palmas nas mãos. Vai ser uma festa espetacular. Então, parabéns a você que já tomou a sua decisão pelo batismo. E se a sua ficha não foi preenchida ainda, então nos procure para que possamos preparar sua ficha de batismo, para que no domingo você possa então ser batizado. Estamos aqui à sua disposição para te ajudar no entendimento da palavra e no preparo para o reino dos céus. Tá bom? Então, não deixe passar a sua oportunidade. Deus não chama ninguém na hora errada, viu? Ele chama sempre na hora certa. E Ele chama e abençoa. E capacita. E louvado seja Ele por isso, né? Muito bem. Meus amigos, vamos abrir a palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Nós queremos cumprimentar também, de modo especial, nossos internautas que estão nos assistindo através da internet. Que Deus abençoe ricamente a você, sua família. E esperamos que você venha estar presente aqui conosco, né? E diga para nós, né? Olha, eu estive vendo pela internet e vim aqui pessoalmente para conhecer a igreja do NASP. Tá bom? E você também é o nosso convidado especial para o Santo Batismo, viu? Você está entendendo a palavra, o Espírito Santo está falando com você. Então, tome a sua decisão e venha para a igreja para ser batizado também. Hebreus capítulo 9. Agora, antes de ler, olhe para cá um pouquinho. Você já ouviu falar sobre o fim do mundo? Ao longo dos séculos, muitas pessoas se levantaram por aí falando a respeito do fim do mundo. Por exemplo, um espírita chamado Nostradamus, ele escreveu que o mundo iria se acabar no ano 2000. E o padre Cícero do Juazeiro do Norte pegou essa profecia e inventou aquela famosa frase: 2000 chegará, mas de 2000 não passará. E nós já estamos em 2014. Mas por ocasião do ano 2000, muitas pessoas se suicidaram com medo do tal fim do mundo. Um homem na América do Norte chamado William Miller começou a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, e ele chegou à seguinte conclusão: o mundo vai se acabar e Jesus vai voltar entre 1843 para 1844. Esse homem, William Miller, que também é conhecido como Guilherme Miller, é a mesma pessoa, era de família batista. E então, estudando as profecias, ele chegou à conclusão que Jesus iria voltar e o mundo iria se acabar entre 1843 para 1844. Ele estudou a profecia por cerca de 15 anos. E depois de 15 anos, quando ele resolveu pregar, todos chegaram à mesma conclusão: o mundo vai se acabar e Jesus vai voltar entre 1843 para 1844. E ele foi de lugar em lugar, de lugar em lugar, de lugar em lugar, pregando essa profecia. E o movimento cresceu, cresceu e cresceu. Aí quando chegou um pouco mais próximo de 1843, um amigo dele, chamado Samuel Snow, estudando mais detalhadamente a profecia, marcou a data. Ele disse: vai ser dia 22 de outubro de 1844. E aí, meus amigos, o William Miller relutou um pouquinho, mas depois aceitou e começou a chover convites. E convite, e convite. E por onde eles passavam pregando essa profecia, todos chegavam à mesma conclusão: o mundo vai se acabar. Jesus vai voltar dia 22 de outubro de 1844.
E o povo agora com uma convicção de ferro, de que o mundo iria se acabar, Jesus iria voltar ali naquela data. E então, quando chegou perto dessa data, o povo vendeu as suas propriedades, fizeram as pazes com quem tinha diferença, pediram perdão, e chegando o dia 22 de outubro, se vestiram de branco e foram para cima de uma pedra, aguardar a volta de Jesus, com convicção de ferro, e pensaram, vai ser ao pôr do sol. Aí ficaram cantando e orando, cantando e orando, cantando e orando, até o pôr do sol. Deu o pôr do sol, e nada de Jesus voltar. Pensaram, deve ser meia-noite. Aí continuaram cantando e orando, até meia-noite. Deu meia-noite, e nada de Jesus voltar. E ali aconteceu uma grande decepção, mas tão grande que muitas pessoas se tornaram incrédulas, abandonaram tudo. As testemunhas de Jeová marcaram 2 datas para Jesus voltar: 1874 e 1914. Como Jesus não veio, mas houve a Primeira Guerra Mundial, então falaram que ele veio, mas veio invisível, e só quem viu foi o olho da fé. Portanto, as testemunhas de Jeová hoje não creem que Jesus vai voltar mais. Pregam que Jesus já está presente e que agora tão somente Jeová vai se manifestar, destruir esse estado de coisas e criar aqui um novo céu e uma nova terra. Em 2012, baseado no calendário maia, começou a se pregar que o mundo iria acabar dia 21, acho que 21 de dezembro, né? Enfim, muitos têm se levantado por aí falando sobre o fim do mundo. Hoje, a maioria dos evangélicos pregam que vai haver um arrebatamento secreto, que pessoas vão desaparecer da terra, invisivelmente. Então, como é que se prega hoje? Vem aqui um pouquinho, Geraldo, fazendo um favor. Veja só, vamos imaginar que o Geraldo se preparou para a vida eterna e nós não. Então nós estamos aqui batendo um papo, tal, de repente o Geraldo, sumiu. Aí pergunta, cadê o Geraldo? Ah, foi arrebatado. Então a doutrina do arrebatamento secreto prega que vai desaparecer pessoas da terra e os demais continuarão aqui vivos. E tem toda uma teologia desenvolvida em cima disso, de que aí a besta vai reinar, né, vai por 7 anos, e que a nação judaica vai se converter, né? Durante esse tempo a besta vai reinar, quem vencer a besta ainda tem chance de salvação, enfim. Então hoje se prega a doutrina do arrebatamento secreto, que vai sumir pessoas da terra invisivelmente. Até um certo tempo atrás a gente via nos carros colado assim, ó, um adesivo: em caso de arrebatamento esse carro estará desgovernado. Então a doutrina diz que o motorista do ônibus vai estar guiando o ônibus, de repente ele se preparou e os passageiros não, então ele é arrebatado, invisivelmente, desaparece, e o ônibus então vai bater, causa um caos no trânsito. O piloto do avião vai estar pilotando o avião, né? Os tripulantes, os passageiros ali não, de repente ele é arrebatado, o avião vai cair, vai causar um problema sério. Então essa é a doutrina do arrebatamento secreto. Mas a pergunta é, o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus e o fim do mundo? É sobre isso que nós vamos entender agora, através da Bíblia Sagrada. Obrigado, Geraldo. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. 28. Olha o que está escrito aí. Assim também Cristo, oferecendo-se, quantas vezes? Uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Meus amigos, esse texto é muito abrangente. Esse texto aqui fala do primeiro advento de Cristo e fala do segundo advento de Cristo. Veja, vamos ler de novo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Veja, ou seja, Jesus veio uma vez aqui neste mundo para vencer Satanás. Ele veio uma única vez aqui para tomar sobre si os nossos pecados e derramar o seu sangue na cruz. Ele veio uma única vez aqui para lidar com o pecado. E isso ele já fez de uma vez para sempre. Agora o texto diz que ele virá pela segunda vez. Não mais para lidar com o pecado, não, porque isso ele já fez. Ele vem pela segunda vez apenas e tão somente para buscar aqueles que o aguardam.
Então esse texto ele fala do primeiro advento e fala do segundo advento de Cristo. Então nós vamos aqui agora para a tela. Veja só, aqui está a linha do tempo. Veja, aqui foi o momento que Deus criou condições de vida na terra e criou Adão e Eva. Veja, ali foi o tempo que Adão e Eva viveram no jardim do Éden, e aí veio o pecado. A partir do pecado, Deus nunca mais foi visto por ninguém até hoje. O pecado fez uma separação entre o homem e Deus. Só Adão e Eva tiveram o privilégio de ver Deus. Depois do pecado, passou aproximadamente 2000 anos, cerca de 2000 anos, e houve um grande acontecimento na história da humanidade. Aconteceu o dilúvio, que foi um juízo direto de Deus, que destruiu toda uma geração, sobrando apenas 8 pessoas, Noé e a sua família. Depois passou mais cerca de 2000 anos e houve outro grande acontecimento. Ou seja, cumpriu-se a grande profecia do Antigo Testamento. O Messias nasceu, o Messias veio. Jesus nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário como estava prometido. Agora, hoje, estamos vivendo há cerca de 2000 anos que Jesus esteve nesta terra. Então, há mais ou menos, cada cerca de 2000 anos, houve um grande acontecimento na história da humanidade. Esse texto que lemos diz claramente que Jesus veio uma vez aqui, quando nasceu da Virgem Maria. E Ele veio, irmãos, para nos livrar da condenação que o pecado trouxe. E isso Ele fez com maestria. Jesus veio aqui, irmãos, e depois que venceu o diabo, tomou sobre si os nossos pecados e na cruz derramou o seu sangue. Depois que Jesus morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e a sepultura. Depois que Ele ressuscitou, Ele ficou 40 dias na terra. Andou com os discípulos, comeu com os discípulos. E só depois de 40 dias Ele voltou para o céu, onde está hoje como nosso advogado. Mas, antes de Ele ir para o céu, Ele prometeu aos discípulos, até antes mesmo da sua morte, que de modo especial Ele iria enviar o Espírito Santo. Ele iria rogar ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria de modo especial com os servos de Deus. Então Jesus, Ele venceu a morte e a sepultura, e aí então retornou para o céu. Vamos aqui então para a tela novamente. Veja, a palavra advento, adventista, vem da palavra advento. E a palavra advento significa vinda ou chegada. Escutem. A palavra adventista vem da palavra advento. E a palavra advento significa vinda ou chegada. Então esse texto que lemos fala do primeiro advento e fala do segundo advento. Ou seja, o primeiro advento foi quando Jesus nasceu e morreu na cruz do Calvário. E o segundo advento é quando Ele voltar para buscar os seus fiéis, os seus filhos, tirado aqui da terra. Então veja que daí surge a palavra adventista. Então toda e qualquer pessoa, de qualquer lugar, que aguarda a vinda ou a chegada de algo ou de alguém, ele é um adventista. Por exemplo, imagine você que uma pessoa espírita começa a estudar a Bíblia e descobre que Jesus vai voltar. E começa então a se preparar para a volta de Jesus. Então ele é um adventista. Se uma pessoa católica começa a ler a Bíblia e descobre que Jesus vai voltar e começa a se preparar para a volta de Jesus, ele é um adventista. Assim da congregação cristã, da Assembleia de Deus, assim de qualquer lugar. A palavra adventista indica exatamente aquele que se prepara para a vinda ou a chegada de algo ou de alguém. Veja, agora nós somos chamados de adventistas, não só de adventistas. Nós somos chamados de adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque respeitamos os 10 mandamentos da lei de Deus. E um dos 10 mandamentos fala que o sábado é o dia santo, o dia do Senhor. Então nem todo adventista é adventista do sétimo dia. Muito bem. Agora então vamos meditar um pouquinho sobre os eventos finais. Veja aqui. No ano 31 do nosso calendário, Jesus morreu na cruz do Calvário. Depois que Ele morreu,
ele foi para o céu, onde está hoje como nosso intercessor, como nosso mediador. Está lá no céu. E no lugar de Cristo na terra, quem é que está? Hein? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que está conosco de modo especial aqui na terra. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que trabalha na consciência do homem. Ninguém pode se arrepender de verdade se não for trabalhado pelo Espírito Santo. É ele que convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo tem um trabalho especial aqui na terra. Então enquanto o Espírito Santo está na terra trabalhando nos corações, Jesus Cristo está no céu como nosso advogado. Esse tempo é chamado de tempo da graça. Então o que é tempo da graça? Tempo da graça é tempo de oportunidade de salvação. E o que é fechamento da porta da graça? É fim do tempo de oportunidade de salvação. Então hoje estamos vivendo em tempo de quê? De graça. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está na terra, trabalhando na consciência do homem. E louvado seja Deus por isso. Mas irmãos, a profecia diz que o Espírito Santo, ele vai terminar o seu trabalho na humanidade e vai se retirar da humanidade. E quando o Espírito Santo se retirar da humanidade, aí ninguém mais se arrepende de pecados. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salva mais. Fecha-se a porta da graça. Nesse momento, Jesus Cristo, que está no lugar santíssimo do santuário celestial como nosso advogado, ele deixa o lugar santíssimo, ele deixa de ser advogado, porque não tem causa nenhuma para defender mais. Ninguém se arrepende. Aí o santuário se enche de fumaça. E aí então começa a cair na terra 7 pragas. Veja, fechou a porta da graça, não tem mais salvação para ninguém. Aí começa a cair na terra 7 pragas. E só depois da 7ª praga que acontece a volta de Jesus para buscar os seus fiéis. E dá-se início ao período de 1000 anos, para depois então ter a eternidade na terra. Então veja que hoje estamos vivendo no tempo de graça. Agora, como é que funciona o tempo da graça? Vamos dar um exemplo aqui de como funciona o tempo da graça. Vamos chamar aqui o nosso juvenil, vem aqui um pouquinho. É Arthur? Rubens. Confundi o Rubens com Arthur, ó. O Rubens, ele foi batizado recentemente na nossa conferência lá no Capão Redondo. E esse é um menino especial, viu, irmãos? Um líder que prega o evangelho, leva a gente para a igreja. Uma benção, viu? Esse menino aqui, louvado seja Deus. Então veja aqui que o Rubens, vamos imaginar que o Rubens hoje ele cometa um pecado. No momento que ele peca, o diabo diz: ele é meu porque pecou. E o diabo tem razão ou não? Tem razão. Na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 8, diz que quem peca é do diabo. Então quando o Rubens peca, o diabo diz: ele é meu porque pecou. Mas de repente o Rubens é tocado pelo Espírito Santo. E tocado pelo Espírito Santo, ele se arrepende do pecado que cometeu. E arrependido, ele se ajoelha, abre o coração a Deus em oração, confessa o pecado a Deus o Pai e pede perdão em nome de Jesus. Nesse momento que ele confessa o pecado, Jesus se levanta lá no céu, estende as mãos diante do Pai e clama: Pai, meu sangue. E repete: Pai, meu sangue. E diz: Pai, meu sangue. Então é isso que Jesus faz hoje lá no céu. Mas por que Jesus faz isso lá no céu? Será que é porque o Pai está com um chicote na mão, querendo chicotear o Rubens porque pecou? Não, é porque infelizmente o diabo existe. E a Bíblia fala que o diabo é o acusador de nossos irmãos. Então quando ele arrependido, confessa o pecado de Deus o Pai, pede perdão em nome de Jesus, Jesus clama: Pai, meu sangue. E aí o diabo não pode fazer nada, porque Jesus venceu Satanás. E ele aceitou Jesus, que é vitorioso. Então, irmãos, o tempo da graça funciona hoje desse jeito. Então não tem caso perdido para Deus. Deus só não perdoa aquele pecado que a pessoa não se arrepende. Mas não tem pecado tão grande, tão terrível, que Deus não possa perdoar. Porque hoje ainda estamos vivendo em tempo de graça. Louvado seja Deus por isso. Obrigado, Rubens. Então, meus amigos, esse é o processo, né? Depois do fechamento da porta da graça, 7 terríveis pragas cairão na terra. Durante esse período, o povo de Deus que estiver vivo vai estar na terra, porém vai se cumprir o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo profético.
ele vai se cumprir literalmente durante as 7 pragas. O que diz o Salmo? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a vergonha do ímpio. Diz, praga nenhuma chegará à tua tenda. Está vendo? Então veja, irmãos, que durante as 7 pragas, o povo de Deus vai estar na terra ainda, mas não vai sofrer nenhum dano, porque o Espírito Santo permanecerá só no povo de Deus, mas não agindo mais na humanidade. Muito bem, então entendemos aqui um pequeno vislumbre dos eventos finais, que é hoje e amanhã que a gente vai entender amplamente. Agora veja, irmãos, a Bíblia fala, tem 2.500 passagens na Bíblia que falam que Jesus vai voltar para buscar os seus fiéis. Eu disse 2.500 passagens, diretas ou indiretas, que falam que Jesus vai voltar para buscar os seus fiéis. É a maior profecia, irmãos, que está para se cumprir. A volta de Jesus. O Jesus que um dia morreu em nosso lugar. Agora, a Bíblia detalha de como vai ser tudo isso. E nós vamos ver alguns detalhes que vai te ajudar a entender, quem sabe, um pouco mais a respeito do que você já entende. Então vamos agora abrir em Lucas Evangelho, no capítulo 24. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vejamos aí o versículo 36. Aqui foi o momento que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Quem estiver com aquela Bíblia lá que pegou na recepção ali, página 75 do Novo Testamento. Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Do 36 em diante. Diz assim, ó. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Então veja que aqui foi o momento que ele ressuscitou e apareceu para os discípulos. Verso 37. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Pensaram que era um fantasma. Versículo 38. Ele, porém, lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus, tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Então note que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. Eles pensaram que era um fantasma. Jesus falou assim, não, sou eu mesmo. Olha o que ele disse, sou eu mesmo. Não é outro. Aquele que vocês viram sendo julgado injustamente, aquele que vocês viram sendo humilhado, cuspido, esbofeteado, aquele que vocês viram carregando uma cruz pesada nas costas, aquele que vocês viram descendo à sepultura, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, disse ele. Apalpai-me e verificai, ele disse. Ele mostrou as mãos e os pés. Por que ele mostrou as mãos e os pés? Porque ali estavam as marcas da crucifixão. E ele falou assim, vem aqui, me aperta aqui, ó, me apalpa. Sou eu mesmo. Um espírito, disse ele, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então eu pergunto, Jesus ao ressuscitar, ele ressuscitou em carne e osso ou em espírito? Está bem claro, não está? Ele ressuscitou em carne e osso. Mas a pergunta é, como é que ele vai voltar? Em carne e osso ou em espírito? Olha, eu morei em Itapecerica da Serra por 3 anos. E numa segunda-feira pela manhã eu estava lavando o carro. E 2 senhoras iam passando. E uma delas falou assim, ei moço, podemos falar com você um pouquinho? Falei, pois não. Ela se aproximou. E ela falou assim, você já percebeu que nós estamos no fim do mundo? Falei, sim. Então, está acontecendo isso e mais isso? Falei, exatamente. Aí ela não se conformou que eu concordei tão prontamente, ela repetiu tudo de novo. Então, o senhor já percebeu que nós estamos no fim do mundo? Falei, sim. Então, está acontecendo isso. Falei, exatamente.
Aí ela não se conformou pela terceira vez. Então, o senhor já percebeu que nós estamos no fim do mundo? Falei, sim. Parece que ela não tinha outro assunto. Aí eu falei assim, posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela falou, pode. Eu falei, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em carne e osso ou em espírito? Ela falou, em espírito. Eu falei, a senhora tem uma Bíblia aí? Ela falou, tem. Eu falei, me empresta aí. Ela me emprestou a Bíblia e eu abri nesse texto aqui. Aí eu li esse texto, falei, como é que a senhora pode explicar então esse texto, se ele mesmo fala que ressuscitou em carne e osso? Ela falou assim, não, seu Antônio, é que Jeová deu um corpo para ele aparecer para os discípulos. Falei, ah, é? É. Ah. E quanto tempo ele ficou com esse corpo que Jeová deu para ele? Ela falou, não sei. Aí então eu falei, vamos ler Atos capítulo 1, versículo 3. Olha só. Atos dos Apóstolos, se está em Lucas aí, passa João, já vem Atos. Atos capítulo 1, versículo 3. Página 97 do Novo Testamento. Atos capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó. Vamos ler o do 1 ao 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quanto tempo? 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Eu falei, olha, o texto diz que ele ficou na terra depois da ressurreição 40 dias. Porque eu perguntei, quanto tempo então ele ficou com esse corpo aí que você está falando que Jeová deu para ele? E ela disse, não sei. Eu falei, bom, depois da ressurreição ele ficou 40 dias, está aqui. Agora, depois de 40 dias ele voltou para o céu. Aí eu perguntei, quando ele voltou para o céu, ele voltou em carne e osso ou em espírito? Ela falou, em espírito. Aí eu li o versículo 9. Olha o que diz no verso 9. 1 verso 9. Depois que lhes disse isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Eu falei, bom, se ele foi em espírito, como é que os discípulos viram ele subir? Aí nesse momento ela ficou nervosa, desequilibrada. Eu falei, mas por que a senhora está nervosa? Eu maltratei a senhora? Não, porque eu tenho que ir embora, a minha turma já foi e tal, e vai. Enfim, a conversa durou um pouquinho mais. Mas por que estou falando isso? Para você perceber que às vezes a pessoa lê uma coisa e fala outra. O texto é muito claro que ele ressuscitou em carne e osso. Tá certo? Agora, a pergunta é, ele foi em carne e osso ou ele foi em espírito? Aqui no verso 9 diz, depois que ele deu as instruções, né, depois que eles disse isso, vendo eles, os discípulos estavam olhando para ele, e ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então ele foi subindo, 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 até que uma nuvem cobriu. Essa nuvem que cobriu Jesus Cristo, não era uma nuvem comum dessa que a gente vê aí, não. Era uma nuvem viva. Milhões de anjos vieram receber Jesus nas alturas. Tem até tradução que já fala aqui diretamente, uma nuvem de anjos. Agora veja o verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Eram 2 anjos. Então 2 desses anjos desceram até a terra para confortar o coração dos discípulos. E olha o que eles falaram. Versículo 11. Os quais lhes disseram, varões galileus, ou seja, homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que de entre vós foi recebido lá em cima no céu, ele há de vir do mesmo modo como para o céu vistes, subir. Então o anjo foi categórico. Esse mesmo Jesus, não é outro. Esse mesmo Jesus que de entre vós foi recebido lá em cima no céu, ele há de vir do mesmo modo como para o céu vistes, subir. Jesus ressuscitou em carne e osso ou em espírito? Em carne e osso. Ele foi para o céu em carne e osso ou em espírito? E como é que ele está no céu hoje? Será que está em carne e osso ou em espírito? Marca aí onde você está. Aliás, não pode até tirar daqui. Vamos dar uma olhadinha na primeira carta de Paulo a Timóteo.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Olha o que está escrito aqui. 2, verso 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus o quê? Homem. Irmãos, hoje Jesus está no céu em carne e osso. Por toda a eternidade, Ele nunca mais vai perder a forma humana. Por isso que Ele é o único da sua espécie em todo o universo. Explicamos isso ontem, não foi? Então, por toda a eternidade, nós vamos ver as marcas nas mãos e nos pés de Jesus Cristo. E por toda a eternidade vamos ser gratos a Deus, irmãos, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, nunca mais Ele vai perder a forma humana. É assim que Ele está no céu hoje, em carne e osso. Agora, a pergunta é: como é que Ele vai voltar? O anjo falou assim: da mesma maneira que Ele foi, Ele vai voltar. Irmãos, tem uma diferença quando Ele voltar. Uma diferença em relação à primeira vez que Ele veio aqui. Quando Jesus veio aqui da primeira vez, Ele deixou no céu o seu trono, deixou no céu a sua coroa de ouro, deixou no céu a adoração dos anjos, Ele deixou no céu a sua própria glória. Por quê? Porque ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo estando com a natureza pecaminosa. Então, quando Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria, Ele veio sem a sua glória. Mas quando Ele voltar agora, quando Ele vier pela segunda vez, para buscar o seu povo, Ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem vencendo e para vencer. Ele vem com poder e grande glória. Então você já pode imaginar o que vai acontecer com os seres humanos. Porque ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo, estando com a natureza pecaminosa. Então nós vamos agora investigar alguns detalhes. Vamos agora para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E vejamos o versículo 30. Mateus 24, 30. Olha o que está escrito aí. 24, 30. Diz assim, ó: então aparecerá aonde? No céu, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, antes de explicar mais detalhadamente esse versículo, queria chamar a atenção para uma coisa só aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse que vai aparecer no céu? Esse sinal que vai aparecer no céu, irmãos, é uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da metade da palma da mão de um homem. Essa nuvem, a borda é como fogo. Por cima da nuvem, o arco-íris. É uma nuvem viva. E no meio da nuvem, Jesus, como Rei dos Reis. Essa nuvem vai crescendo, crescendo, crescendo. E vai tomar conta de todo o céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então a volta de Cristo vai ser devagar. Não vai ser uma coisa assim, tchum, de uma vez. Agora note. Da sexta para a sétima praga, veja, Jesus vai voltar depois da sétima praga. A sétima praga vai ser uma chuva de pedras que vai cair do céu de cerca de 30 a 40 quilos. Da sexta para a sétima praga, vai se unir, irmãos, os incrédulos que nunca aceitaram a lei de Deus, nunca aceitaram a Jesus nem a lei de Deus, e os evangélicos que nunca aceitaram a lei de Deus, e católicos que nunca aceitaram a lei de Deus, e espíritos que nunca aceitaram a lei de Deus. E vai dizer que as pragas estão caindo, porque tem um povo na terra que não quer aceitar o domingo como dia de guarda.
E os fiéis guardadores do sábado serão culpados da queda das pragas. E então vai ser marcado um decreto de morte para os fiéis guardadores do sábado. E a profecia diz que quando os ímpios e religiosos que nunca aceitaram a lei de Deus estiverem zombando dos fiéis, prestes a desferir o golpe de morte, aí então Miguel se levanta no céu para defender os seus filhos. Miguel, já explicamos aqui, é um dos nomes dados a Cristo sempre em contexto de batalha. Então Jesus se levanta no céu para defender os seus filhos. No momento que ele se levanta no céu para defender os seus filhos, de repente o céu fica todo negro, escurece tudo, e os ímpios ficam desesperados e se esquecem do golpe de morte. Aí então aparece no meio do céu um espaço claro, de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como a voz de muitas águas, e diz assim: olhai para cima. Lembrando que a voz de Deus como a voz de muitas águas é quando Deus fala só para os fiéis. Os ímpios não entendem. E então a voz diz: olhai para cima. E o povo de Deus que está acuado ali, levantam a cabeça e por meio dessa fenda nas nuvens contempla Jesus vitorioso. Aí recobra o ânimo do povo de Deus. E nesse momento a natureza entra em convulsão. O céu se fecha, relâmpagos terríveis começam a estalar no céu, trovões, tempestades, furacões, terremotos, maremotos. O mar começa a ferver como uma panela e joga pedras na terra. O sol nasce e some meia-noite, nasce e some, como o olho vingador do Todo-Poderoso. Tudo sai fora do seu curso normal. Chega um momento que os rios param de correr. E em meio à agitação da natureza, a convulsão da natureza, acontece uma ressurreição especial. Todas as pessoas que morreram na fé do terceiro anjo, todas as pessoas que morreram de 1844 para cá, na fé do terceiro anjo, vai ressuscitar antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu, antes de aparecer o sinal do Filho do Homem. E juntamente com esses salvos, veja, eu estou falando de uma ressurreição especial, e juntamente com esses salvos ressuscitam também aqueles que traspassaram a Cristo, aqueles que participaram diretamente do julgamento injusto e da morte de Cristo na cruz. Jesus prometeu a eles que eles iriam ver Jesus voltando em glória e majestade, para ver quem foi que eles mataram. Então, de todos os ímpios que já morreram, só vai ressuscitar antes da volta de Cristo só o grupo que participou da morte de Cristo. E nós vamos ler isso agora. Mateus capítulo 26, mas deixa marcado aí o capítulo 24, tá? Agora deixa marcado aí. Mateus capítulo 26. Veja aí o momento do julgamento injusto. Mateus 26, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas testemunhas afirmando: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esse depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Porém, vos digo que em breve vereis quem? Quem? O Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus prometeu aqueles malfeitores ali, que estavam julgando ele injustamente: vocês vão ver, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Agora veja Apocalipse, deixa Mateus marcado lá. Veja Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7. Aqui em Apocalipse 1, verso 7, diz assim, ó. Capítulo 1, verso 7 de Apocalipse.
está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo quem? Aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Irmãos, quem foi que traspassou Jesus? Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, os soldados romanos que cuspiram e pregaram ele na cruz. Então, esses ímpios, irmãos, que participaram diretamente da morte de Cristo, julgamento injusto e morte de Cristo, que já morreram, eles irão ressuscitar antes de Jesus aparecer das nuvens do céu, para eles verificarem quem foi que eles mataram vindo em glória e majestade. É claro que quando Jesus se aproximar mais da terra, eles não suportarão a glória de Cristo e irão morrer com os demais ímpios. Então olha a triste sorte daqueles que mataram Jesus Cristo. Já morreram uma vez, vão ressuscitar antes da volta de Cristo, para ver quem foi que eles mataram vindo em glória e majestade, e vão morrer de novo. E 1000 anos depois da volta de Jesus, vão ressuscitar e vão morrer de novo. É a morte eterna. Vão morrer por 3 vezes. Os que participaram da morte de Cristo. Agora volte lá para Mateus 24, onde você marcou. Verso 30. Olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Irmãos, por que diz que todos os povos da terra se lamentarão? Por que será que vão se lamentar? Porque, irmãos, é tarde demais. Já se fechou a porta da graça. Não tem salvação para mais ninguém. Resta tão somente lamentação. Vai ser um horror a volta de Cristo para aqueles que em tempo de graça não entregaram a vida a Deus. Vai ser um horror. Por outro lado, vai ser uma bênção, uma alegria eterna para os fiéis, irmãos. Porque chegou o grande dia de sair desse miserável mundo e ir para o reino da eterna felicidade. Então a volta de Cristo, irmãos, vai ser um horror por um lado, mas uma alegria eterna por outro. Então diz aqui, no versículo 30, no finalzinho: vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande? Com poder e grande glória. Então Jesus virá com a sua glória. Agora, irmãos, veja o versículo 30. O 30. Aliás, 31, desculpe. E ele enviará quem? Os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então eu pergunto, Jesus vem sozinho ou acompanhado? Sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Milhões de anjos virão com Cristo tocando trombetas. Então a volta de Cristo não é nada secreta, irmãos. A volta de Cristo é visível e audível. Nós vamos ver e ouvir. Nós ouviremos um canto agradabilíssimo nos ares. Imagine os anjos tocando trombeta. Então nós vamos ouvir um cântico agradabilíssimo, irmãos, nos ares, tocado pelos anjos de Deus. Agora, sabe o que diz aqui? Que os anjos vão recolher os seus escolhidos, não está escrito? Agora, quem são ou quem serão os escolhidos de Deus? Porque os anjos vão recolher os seus escolhidos. Então veja que Jesus não vai pisar na terra. Ele vai ficar nas nuvens, todo olho verá, mas os anjos que vão descer até a terra para nos pegar e levar para encontrar com Cristo. Mas diz que ele vai recolher os seus escolhidos. E eu pergunto, quem são ou quem serão os escolhidos de Deus? Irmãos, como é que Deus escolhe? Será que Deus olha lá do céu e fala, eu vou levar aquele não, vou levar aquele não? Como é que Deus escolhe? Quantas pessoas Deus escolheu? Hein? Deus escolheu todos, irmãos. Jesus morreu por quantas pessoas? Todos, por todas as pessoas. Mas eu pergunto, todas as pessoas aceitam Jesus como Salvador? Infelizmente não. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Todo aquele que nele crê não será condenado, mas tem a vida
eterna. Então, quem são ou quem serão os escolhidos de Deus? Aqueles que escolhem a Deus. Esse é o escolhido de Deus. E se você nessa noite escolher a Deus, você é um escolhido de Deus. É você que Ele vem buscar. Meus amigos, os anjos vão descer até a terra, vai nos levar para encontrar com Cristo nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, irmãos, vamos ver como vai ser a situação dos seres humanos nesse momento. Então vamos agora para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Aqui em Apocalipse, no capítulo 6, mostra, irmãos, como vai estar os ímpios quando apareceu o sinal do Filho do Homem, ainda um pouco distante, né, da terra. Apocalipse, capítulo 6, vejamos aí o versículo 14. Diz assim, ó: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Irmãos, você sabe o que é um pergaminho? Pergaminho é couro de animal, o couro que era usado antes de existir o papel. Então tirava o couro do cabrito, o couro da ovelha, espichava aquele couro, escrevia, depois enrolava. Aí quando ia ler, desenrolava. Então tinha o rolo de Moisés, o rolo de Isaías, o rolo de Zacarias, dos profetas, né? Então diz que o céu vai se recolher, vai se enrolar como um pergaminho quando se enrola. E diz que todos os montes e ilhas se removerão dos seus lugares. Sabe por quê? Por causa da convulsão da natureza. Que tudo vai sair fora do seu curso normal. Você sabe, quando houve aquela tsunami lá na Ásia, mudou a geografia do planeta, né? As ilhas mudaram de lugar. E foi só uma coisinha, né? Agora pensa na volta de Cristo. Quando tudo isso aqui será sacudido. Que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então vai ser a natureza vai estar toda em convulsão, terremoto mundial. Agora veja o versículo seguinte, verso 15. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, irmãos, os ímpios vão ficar desesperados, tão desesperados que vão procurar a morte para não ver Jesus voltar. Mas vão ter que ver. E quando Jesus se aproximar mais da terra, olha o que vai acontecer com todos os vivos ímpios. Veja agora, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 6 em diante. Capítulo 1, verso 6 em diante. Página 171 do Novo Testamento. Capítulo 1, verso 6 em diante. Olha o que está escrito aí. Quando Jesus se aproximar mais da terra, olha o que vai acontecer com todos os perdidos, que em tempo de graça, em tempo de oportunidade, não entregaram a vida a Deus, mas endureceram o coração e estarão vivos ali por ocasião da volta de Cristo. Capítulo 1, versículo 6. Diz assim, ó: Deus é justo. Ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar, quem? O Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Verso 8. Em chama de fogo. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles por castigo padecerão o quê? Eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, irmãos, os ímpios não suportarão a glória de Cristo, irão morrer. Então primeiro vai ter um desespero, depois então todos irão morrer. Não suportarão a glória. Olha o capítulo 2, verso 8 aí. 2:8. E então será revelado quem?
o iníquo, o perverso, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o destruirá pelo esplendor do quê? Da sua vinda. Então os ímpios irão morrer, todos. E nesse momento, agora, veja o que vai acontecer com os salvos. Volta uma folha aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O 16. Diz aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Ah, que bênção, hein? Então, no mesmo momento da volta de Cristo que os ímpios morrem, acontece a ressurreição de quem? De todos os que morreram salvos. Todos aqueles que desceram à sepultura antes da volta de Cristo, salvos, irão ressuscitar. Irmãos, atenção para uma coisa. A pessoa que morreu salva vai ressuscitar perfeita. Se morreu com câncer, ressuscita sem o câncer. Se morreu com AIDS, ressuscita sem AIDS. Se morreu sem braço, ressuscita com o braço. Vai ressuscitar com a louçania da juventude, porém com a mesma estatura e fisionomia. Então nós vamos conhecer uns aos outros na ressurreição. Só quando formos para o céu, lá no céu vamos comer das folhas e dos frutos da árvore da vida, e vamos crescer até a estatura de Adão e Eva, cerca de 4 a 5 metros de altura. Então na ressurreição, nós não vamos ressuscitar já crescidos não, né? Igual Adão e Eva não. Vamos conhecer uns aos outros na ressurreição. Só no céu que vai desenvolver o nosso físico, comendo das folhas dos frutos da árvore da vida. É por isso que lá em Apocalipse fala que as folhas da árvore são para a cura das nações. Aí você fala, mas não vai ter doença? Como é que as folhas da árvore da vida vai ser para a cura das nações? É exatamente a manutenção do físico. Agora, irmãos, veja o versículo seguinte, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Sozinhos? Hein? Vamos ler aí, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, o quê? Juntamente com eles, com os que ressuscitaram, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmãos, arrebatamento vai ter, mas não secreto. Só vai sair alguém da terra quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, todo olho verá. Antes disso não vai sair ninguém da terra. Então veja, irmãos, que Jesus vem. Esse é o poder que há no sangue de Cristo, irmãos. Foi por isso e para isso que Jesus veio aqui um dia, ó, derramar o seu sangue, para nos dar vida e vida eterna. Por isso, se a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, irmãos, e faz o seu melhor nesta vida, se ele viver é lucro, e se ele morrer é lucro. Porque se ele viver, vive para Deus. Se ele morrer, morre salvo. E quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. E pronto. E perfeito. Meus amigos, é isso que dá segurança. É isso que dá sentido à vida. Saber que nós não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. No passado, irmão, sabe o que eu pensava? Eu pensava que a morte era o fim de tudo. Talvez você já pensou assim também, né? Então o que eu pensava? Eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que aproveitar a vida porque eu vou morrer. Irmãos, para o mundo aí fora, o que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida para o mundo aí fora é a pessoa ir para as baladas e diz, ó, estou curtindo a vida, porque eu vou morrer, tem que curtir. Para o mundão aí fora, aproveitar a vida é a pessoa fumar, é a pessoa beber. E quanta vantagem, olha, ontem bebi todas, não é? Quanta vantagem ainda. Para o mundo aí fora, irmãos, aproveitar a vida é sair com uma mulher hoje, com outra amanhã, com outra depois de amanhã. E ainda quanta vantagem. É sair com um homem hoje, com outro amanhã, com outro depois de amanhã. E ainda quanta vantagem. Mas eu pergunto, será que isso é aproveitar a vida? Será que uma pessoa que fuma, irmãos, está aproveitando a vida? Está desgraçando a vida, irmãos. Cada cigarro tem 4.720 venenos. E cada cigarro fumado encurta a vida da pessoa em 14 minutos. Segundo o Dr. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química.
A pessoa que bebe bebidas alcoólicas está aproveitando a vida? Hein? Está desgraçando a vida. É sabido, irmãos, que o álcool destrói diretamente os neurônios, que são as células nervosas do cérebro. Você pode notar que uma pessoa, quando começa a beber, então ele no princípio, ele chega a tomar 1 litro e diz: eu sou forte, não caio. Mas com o passar do tempo, toma uma dose e fica louco. É bem assim. O meu cunhado morreu louco no hospital. E eu dei banho nele no hospital antes dele morrer. Ele estava, desculpe a palavra, mas estava podre em vida. Um cheiro insuportável. Deu cirrose hepática. Então veja, irmãos, que a pessoa que bebe não está aproveitando a vida, está desgraçando a vida. Agora, e a pessoa que sai com uma mulher hoje, com outra amanhã, com outra depois de amanhã, está aproveitando a vida? Está desgraçando a vida, irmãos. Está cavando um buraco e entrando no buraco que cavou. Olha, há muitos anos atrás, eu fui visitar uma jovem, uma adolescente, que tinha tomado a decisão pelo batismo. Fui preencher a ficha de batismo dela. Chegando lá, a tia me atendeu. E a tia, eu não conhecia, né? A tia falou: entra aí, minha sobrinha já vem. Aí eu entrei, falou: senta aí, sentei. Aí comecei a conversar com ela, falei: quem mora aqui? Ela falou assim: mora eu, meu ex-marido e meus 2 filhos. E agora minha sobrinha, que veio do norte daqui. Eu falei: mas como assim mora você e seu ex-marido, né? Achei estranho, né? Ela falou assim: nós somos divorciados. Eu falei: mas vocês moram na mesma casa? Você é na mesma casa. Eu falei: então por que você não vive com marido e mulher? Ela falou assim: não dá, ele é muito mulherengo. Eu falei: mas irmã, ela falou: não, você não entende. Ele tem vários filhos por aí. E eu tentei argumentar, ela falou assim: você não entende. Nesse momento tem 5 mulheres grávidas dele. Desse jeito, eu fiquei pensando, né? Falei: puxa, está querendo competir com Salomão. Não é possível. Ela falou assim: ó, ele trabalha em 4 empregos para sustentar os filhos que tem por aí. Veja, irmãos, que situação. Você acha que uma pessoa dessa tem paz no coração? Tem? Não tem, irmãos. Se uma mulher dá trabalho, imagina um monte. Agora, por outro lado, para as mulheres não me crucificar, se um homem dá trabalho, você imagina um monte. Então, tanto o homem que tem uma mulher hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã, está enrolando a vida, como a mulher que tem um homem hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã, está enrolando a vida, e cavando um buraco, entrando no buraco e cavou. Vai ficar arruinada psicologicamente, fisicamente, tudo. Meus amigos, nós precisamos aproveitar a vida. Mas aproveitar a vida no verdadeiro sentido da palavra. Aproveitar a vida, irmãos, não é ir para as baladas, não é fumar, beber, adulterar. Aproveitar a vida é entregar a vida a Deus enquanto tem vida. Do contrário, a pessoa desperdiçou a vida. Nesse mundo, irmãos, tudo é importante. Namorar é importante, se casar é importante, ter filhos é importante, comprar uma casa é importante, comprar um carro é bom, mas não é tudo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? É louco. 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 A vida, irmãos, é muito curta. Ninguém vive mais de 100 anos aqui, não. A vida é muito curta. Você pode notar, quando a pessoa é nova, não vê a hora de ter 18, 20 anos. Mas quando passa dos 40, aí vai para a banguela, né? Começa a declinar. É assim mesmo. Nessa noite você pode tomar a sua decisão. Nessa noite você pode tomar a sua decisão. Decisão firme. Firme. Dizer: eu vou me preparar para a volta de Cristo. Quero que Deus me ajude. Nós vamos ver aqui alguns slides, mas eu gostaria de orar por você, que diz: pastor, eu estou entendendo aqui, ó. E eu acompanhei na Bíblia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Jesus veio aqui para nos mostrar o caminho de volta ao lar celestial. Ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O diabo, irmãos, tentou Jesus em todo o tempo.
O diabo não queria matar Jesus, ele queria levar Jesus ao pecado. Por isso usou os homens poderosos. E tentando, irmãos, tentando levar Jesus ao pecado, matou Jesus sem pecar. Todos esses homens aí estavam possessos de demônios. Todos possessos de demônios. Batiam, zombavam, cuspiam, humilhavam. E Jesus calado, diz: como ovelha foi levado ao matadouro, vergonhosamente carregou uma cruz pesada nas costas, até o topo da montanha do Calvário. E lá foi crucificado vivo. E o seu sangue foi derramado, irmãos, nesta terra, gota a gota. E a Bíblia fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Um único homem nasceu, viveu e morreu e não pecou. E ele disse: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E aí está o segredo de uma vida cristã vitoriosa, irmãos. Cada dia olhar para o Calvário pela fé. Aí está o segredo. O segredo não está em grandes coisas. Eu sou pastor da igreja, eu posso ficar de fora do reino de Deus. Não é porque eu sou pastor que está garantindo minha salvação, de maneira alguma. Eu preciso da coisa básica do cristianismo, que é estar aos pés de Cristo. Então saiba que a sua morte na cruz foi por você também. Foi por você também. Foi por você também, querendo ou não. Ao terceiro dia, Jesus venceu a morte e a sepultura. Ele ressuscitou. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, disse, ele nunca morrerá. Meus amigos, você vê aí um desenho do momento que Jesus estava subindo para o céu, depois da ressurreição. 2 anjos desceram até a terra para confortar o coração dos discípulos. Disse assim: varões galileus, homens da Galileia, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que de entre vós foi recebido lá em cima no céu, ele há de vir, do mesmo modo como para o céu vistes, subir. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá com milhões de anjos tocando trombetas. Ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá vencendo e para vencer. Jesus, 2.500 passagens falam que ele vai voltar. Para os fiéis vai ser uma alegria, mas para os ímpios vai ser uma tristeza, irmãos. A última praga vai ser uma chuva de pedras de cerca de 30 a 40 quilos que vai cair do céu. E Jesus vai voltar depois da 7ª praga, na sequência da 7ª praga. Olha o horror. E eu chamo sua atenção ali. Você vê ali no meio, não dá para apontar com esse negócio aqui, porque ali não funciona. Na tela, na parede funciona, mas lá não. Mas você vê ali uma mulher no meio com as mãos levantadas assim, os braços levantados? Pois é, ali é um desenho indicando o seguinte, que ela se preparou para a volta de Jesus. Mas o marido endureceu o coração durante toda a vida e fechou a porta da graça, e ele está de fora do reino. E agora ele se agarrou à sua cintura, está vendo ali, ó, querendo pegar uma carona para o céu. Mas naquele dia, irmãos, não haverá carona. A salvação é individual. Individual. O marido pode ser salvo e a esposa pode se perder. A esposa pode se salvar e o marido se perder. O pai pode se salvar e o filho se perder. O filho pode se salvar e o pai se perder. A salvação é individual. Cada um tem que fazer a sua escolha. Por isso, a mulher não deve dizer assim, ó, só vou me batizar quando meu marido se converter. Está errado. Não está escrito isso não, viu? E o marido não pode falar, só vou me batizar na igreja quando minha esposa se converter. Não pode. Está errado isso. Não está escrito isso. A salvação é individual, irmãos. Deus chama individualmente. E cada um tem que fazer a sua escolha e decisão. A salvação é individual. Naquele dia, os cemitérios irão se abrir. As sepulturas irão se abrir. E os salvos, irmãos, irão ressuscitar. Que dia maravilhoso, né? Que dia maravilhoso. Esse é o poder que há no sangue de Cristo. Será o grande encontro dos fiéis. Veja essa mulher que tinha perdido seu filhinho. Agora Jesus está voltando, o filho ressuscita. Olha o abraço. E olha essa cena, irmãos. O anjo devolvendo nos braços da mãe um bebezinho que tinha morrido. E agora ressuscitou.
E quando eu vejo essa cena, irmãos, eu me lembro de Paraibuna. Nós trabalhamos ali em Paraibuna, eu falei ontem, na rodovia dos Tamoios, descendo para Caraguatatuba. E quando nós mudamos para o centro da cidade, a minha esposa fez amizade com a vizinha do outro lado da rua, a Célia. E a Célia estava grávida, gestante. E eu ofereci estudo bíblico para ela, ela aceitou. E eu comecei a dar estudo para ela e para o marido e para os filhos, os demais filhos. A Célia é muito... Ela e a família toda, né? Muito especial, irmãos. Amavam o estudo bíblico. E eu me lembro quando eu passei o estudo sobre a volta de Jesus. Naquela madrugada, a Célia sentiu dores de parto. Já estava, claro, bem avançado já a sua gravidez. E ela foi socorrida e levada para São José dos Campos, que é a cidade maior mais próxima. E então havia alegria em todos nós, né, na família, e nós que conhecíamos, porque a criança iria nascer. Mas, irmãos, infelizmente, na hora da criancinha nascer, o cordão umbilical pegou no pescocinho da criança. E a criancinha veio a falecer. Nasceu morta. Foi uma tristeza. Depois de uns 2, 3 dias, a Célia voltou para casa. Eu fui visitá-la. Cheguei lá, ela estava triste. O marido triste. Os filhos todos tristes. Eu comecei a conversar com ela. E ela me falou assim: Toninho, a única coisa que confortou meu coração naquele momento foi porque nós tínhamos estudado sobre a volta de Jesus. Ela disse: eu sei, Toninho, que quando Jesus voltar, eu vou ter meu filhinho em meus braços novamente. Irmãos, essa é a nossa grande esperança, irmãos. Nossa grande certeza. Esse é o poder que há no sangue de Cristo, de devolver a vida a uma pessoa que desceu à sepultura. Naquele dia, os cemitérios irão se abrir e os salvos sairão no dia em que Jesus virá. O dia maravilhoso, mais esperado para os fiéis. Nesta noite, o Espírito Santo está tocando o seu coração, te chamando para uma nova vida. Eu já vi muitas vidas transformadas pelo poder de Deus. Você pode ver aí uma família, olha, que aceitou a Jesus como Salvador. Agora a preocupação não está mais na terra, porque a verdadeira conversão consiste no desligar do homem deste mundo e ele viver para Deus. Enquanto o coração estiver preso nas coisas materiais, ele não está salvo. E Deus faz um milagre, irmãos. Transforma vidas, transforma corações. E nessa noite você pode abrir o coração a Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, a partir de hoje quero começar uma nova caminhada, a caminhada para o reino dos céus, caminhada para a volta de Jesus. Eu gostaria de orar por você, que diz: pastor, eu quero me preparar, quero pedir a Deus que me ajude, porque eu quero me preparar para aquele grande e glorioso dia, o dia que Jesus virá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos temos aqui hoje que ainda não são batizados na igreja adventista, mas estão estudando a palavra? Levanta a mão aí. Muitas pessoas. Fique em pé. Eu gostaria de modo especial orar por você, para que Deus te ajude, mas me ajude também. Como eu disse a você, que não é porque eu sou pastor que estou salvo, não. Você sabe que a pessoa pode estar salva hoje e perdida amanhã, né? Cada dia tem que estar aos pés de Cristo. Se tem alguém também que estava afastado da igreja, mas veio hoje, diz: pastor, ore por mim de modo especial, porque eu estou sentindo o chamado para voltar para o redil do bom pastor. E eu quero que Deus me ajude, que Ele venha em minha vida através do Espírito Santo, e que Ele faça o que eu não posso fazer, porque Deus faz exatamente isso, irmãos, que a gente não pode fazer. O que nós podemos fazer, Ele dá força para a gente fazer. Sim, mas aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Onde a nossa mão não alcança, a de Deus vai com facilidade. Por isso temos que confiar. A fé é isso aí. Confiar que Deus faz aquilo que ninguém pode fazer, que foge à razão humana. Então não importa como está a sua vida. Nós vamos ter um hino especial. Nós vamos chamar aqui o cantor. Pode colocar o hino. Mas eu gostaria de que enquanto ele estivesse cantando, você, que não é membro batizado na igreja adventista, pudesse vagarosamente vir aqui no altar. Nós vamos orar aqui, clamando a Ele por misericórdia. Deus, irmão, está chamando o seu povo, cada dia, das trevas para a Quando
Quando Jesus te chama e tu não vem, E Ele está chamando. pra onde vais então? Veja, para onde vai, né? Voltas pro mundo e tudo que o contém, Aí é uma tragédia. mas voltas Pode subir aqui. triste Pode subir aqui. como ninguém. Aí vai voltar muito triste, né? Parabéns. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Esse é o chamado de Deus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus. Esse é o chamado. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Realmente amanhã pode ser tarde demais, né? Por isso Ele chama. Então, se você está sentado aí, esse é o momento. Nós vamos orar. Mas eu gostaria também de fazer um apelo a você que já é membro batizado há mais tempo na igreja. E hoje você entendeu um pouco melhor e também sentiu o chamado. Você gostaria também de orar comigo, pedindo a Ele: Senhor, me ajuda, firma e confirma meus passos no Teu caminho, Senhor. Se você gostaria também, vou pedir que você se coloque em pé aí. E vamos clamar a Ele, porque muitas pessoas, irmãos, já deixaram as fileiras de Deus, mas nós ainda estamos aqui, não é verdade? Vamos orar para que Ele possa confirmar nossos passos. Vamos então fechar os olhos e orar. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, Deus eterno, nós não podemos ver a Tua face, Pai, porque nós somos pecadores. Mas nós Te louvamos, porque sabemos que o Senhor existe. Hoje, de modo muito especial, Pai, entendemos que não estamos abandonados aqui à mercê da sorte, mas que o Senhor se importa conosco, que Jesus vai voltar para nos tirar deste mundo e nos levar para o reino dos céus. Ó Deus, o nosso coração se alegra ao estudarmos a Tua palavra, por entendermos, Pai, essas coisas maravilhosas, por entendermos, ó Deus, que o Senhor realmente se importa conosco. E por maior luta que passemos aqui, entendemos, Pai, que não estamos abandonados, que o Senhor, Pai, está a operar. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para estar conosco neste mundo difícil. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo que veio em nosso socorro. Agora, Senhor, olha para o altar e veja, Pai, esses Teus filhos aqui. São pessoas, Pai, sinceras, que entenderam a Tua palavra nesta noite e querem se preparar melhor e melhor e melhor para a volta de Jesus. Então, Senhor, de acordo com a Tua misericórdia e sabedoria, abençoa a cada um, Senhor, segundo a Tua sabedoria. O Senhor sabe como fortalecer, como abençoar, como transformar. Então abençoa, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós. Nós somos pecadores e precisamos, Pai, do trabalho do Espírito Santo para moldar e mudar nosso caráter. Nos dê forças, Pai, para abandonar a velha vida. Sabedoria para nos desviarmos do mal. E aqueles, Pai, que já são batizados há mais tempo na Tua igreja, firma, Pai, e confirma os passos no Teu caminho.
Assim nos prepare para aquele grande e glorioso dia, o dia em que Jesus virá nas nuvens dos céus, com milhões de anjos tocando trombetas, para nos tirar deste mundo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Podeis assentar. Pediria que ninguém saísse ainda, esperasse um pouquinho. O tema de amanhã é a segunda parte desse assunto. Hoje nós cortamos pela metade. Amanhã vai ser o fim do mundo, parte 2. Então amanhã vamos avançar. Agora eu gostaria que esperassem, que eu vou até a porta para cumprimentar a todos. E até amanhã, se Deus nos permitir.